Começa com o professor explicando o fenômeno das chuvas de meteoros, que tem ocorrido frequentemente ultimamente e sido observadas em sua cidade. Na sala de aula, somos apresentados a duas belas garotas chamadas Julia e sua amiga Svetlana, assim como um jovem estudioso chamado Google. Enquanto dirigia para casa, Julia pede permissão ao seu pai, Coronel Lebedel, um oficial militar, para testemunhar a maior chuva de meteoros da história que ocorrerá esta noite. No entanto, o pai dela nega a permissão, preocupado com a segurança de Julia, o que a frustra. Então, ela liga para o namorado, Artem. Enquanto isso, fora da Terra, uma nave espacial alienígena é vista sendo repentinamente atingida por um meteoro, o que a faz cair e entrar na atmosfera terrestre. A nave alienígena é rapidamente detectada pelo radar militar e estima-se que esteja se movendo a velocidades de 500 a 900 km por hora, e aumentando. As Forças Armadas então enviam 2 caças para interceptar a nave espacial alienígena. Enquanto isso, Julia, depois de ser buscada por Artem, finalmente decide sair e encontra sua amiga Svetlana no terraço de um prédio. Muitas pessoas foram vistas testemunhando a chuva de meteoros extremamente rara. Julia e Artem então vão para um quarto após receberem a chave do quarto de Svetlana, enquanto Svetlana, agora sozinha, ouve música e usa binóculos para apreciar o fenômeno da chuva de meteoros. Enquanto isso, os 2 caças que seguiam a nave espacial alienígena receberam ordens para disparar mísseis, resultando em danos cada vez mais graves à nave alienígena. As pessoas reunidas para testemunhar a chuva de meteoros entraram em pânico e se dispersaram para se salvarem ao ver a chegada da nave alienígena, que parecia estar indo em direção à sua localização. Enquanto isso, Svetlana, absorta em observar a chuva de meteoros com binóculos, demorou a perceber a chegada da nave alienígena em queda que se dirigia em sua direção. Como resultado, Svetlana, que estava no topo do prédio, foi atingida pela nave alienígena. Julia e Artem se assustaram com o desabamento do prédio em que estavam, que quase os fez cair da altura. Após a queda da nave alienígena, os militares se aproximaram da espaçonave e várias tropas foram posicionadas em pontos estratégicos para confrontar possíveis ameaças. O coronel Lebedel, juntamente com alguém chamado Pokin, começou a se aproximar da nave alienígena, e um alienígena emergiu dela. Eles então se encararam, e ficou evidente que o alienígena não tinha intenção de ferir o coronel Lebedel e Pokin. Na verdade, o alienígena parecia entender o que Pokin estava dizendo. Infelizmente, Pokin, que já estava nervoso desde o início, desmaiou repentinamente. Só então o alienígena se comunicou com o coronel Lebedel. No quartel-general militar, o coronel Lebedel explicou a todos os oficiais superiores que o alienígena conseguia falar russo e pediu que nenhum humano se aproximasse da nave para evitar baixas desnecessárias. No entanto, alguns oficiais preocupados com a presença do alienígena defenderam um ataque preventivo. Lebedel então os convenceu de que, por ora, era melhor esperar para ver o que aconteceria, pois o mais importante no momento era evitar provocar uma guerra com o alienígena, um sentimento que foi posteriormente aprovado pelo presidente. A cena muda para o hospital, onde Julia finalmente acorda após estar inconsciente. Julia então encontra os pertences de Svetlana ao lado dela, indicando que sua amiga faleceu. Então ela sai e encontra alguém dormindo em frente ao seu quarto e diz a Artem que quer vingar a nave alienígena por ter tirado a vida de seu amigo. Enquanto isso, os militares estabeleceram uma área de segurança com um raio de 1 km a partir do local da queda da nave alienígena. Todos os residentes dentro da zona de raio são solicitados a evacuar, mas alguns refugiados se recusam e optam por permanecer em suas casas. Julia, que está em sua casa, então pega uma pistola do cofre de seu pai. Em seguida, ela vai para o quartel-general de Artem, onde ele está reunido com sua gangue. Então, eles planejam atacar a nave alienígena daqui. Artem e seus amigos criam vídeos sobre sentimentos anti-alienígenas, que eles enviam para uma plataforma de mídia social. À medida que a noite se aproximava, eles se moveram silenciosamente em direção a um prédio. No caminho, Artem pediu a Julia para se esconder dentro de um carro por segurança e para evitar patrulhas militares. Enquanto isso, Artem e seus amigos entraram em uma loja onde encontraram um objeto estranho, suspeito de pertencer à nave alienígena. Sem que Artem soubesse, Julia foi ao quarto de Svetlana, que agora estava em desordem. Enquanto admirava uma foto da amiga,
Julia ouviu ruídos estranhos se aproximando, que acabaram sendo um dos alienígenas. Assustada, Julia atirou nele por reflexo, fazendo com que escorregasse e caísse. Felizmente, Julia foi salva pelo alienígena. Fracamente visível na cabeça do alienígena, estava o rosto de um humano, deixando Julia estupefata com o que via. Enquanto isso, Artem e seus amigos, ouvindo o disparo e os gritos de Julia, correram para o andar de cima. Artem, ao ver o alienígena, atacou-o, fazendo com que caísse e despencasse para o andar de baixo. Eles então desceram até onde o alienígena caiu, e Artem notou sangue semelhante ao sangue humano no exoesqueleto do alienígena. Enquanto isso, Julia viu uma figura humana fingindo estar morta e percebeu que era o corpo original do alienígena que a havia salvado. Com os militares se aproximando, Artem, Julia e seus amigos fugiram com o exoesqueleto do alienígena, optando por deixar para trás o estranho objeto que se acreditava pertencer à nave alienígena, pois era pesado demais para carregar. Naquela noite, Julia não conseguiu dormir, pensando no alienígena que a havia salvado mais cedo e que, para sua surpresa, tinha uma forma física semelhante à humana. Eventualmente, Julia saiu de carro, com a intenção de resgatar o alienígena. Ao retornar ao mesmo lugar, ela encontrou o alienígena inconsciente. Então, Julia colocou no carro e foi encontrar sua amiga chamada Google para pedir ajuda. O Google estimou que o alienígena havia perdido muito sangue e precisava urgentemente de uma transfusão, então o levaram para o hospital. Quando estavam prestes a inserir uma agulha, manchas estranhas foram notadas na mão do alienígena. Enquanto Julia as examinava, o alienígena de repente agarrou sua mão e transferiu uma pulseira para seu pulso. Julia então examinou a pulseira, sentindo que havia algo de especial nela. Através de testes conduzidos pelo Google, foi revelado que o tipo sanguíneo do alienígena era o mesmo de Julia. Em seguida, Julia prosseguiu para transfundir seu próprio sangue no alienígena. Depois de um tempo, o alienígena brevemente recuperou a consciência e olhou para Julia antes de voltar a perder os sentidos. Em seguida, Julia levou o alienígena para um local seguro e o amarrou. Depois de considerar seguro o suficiente, Julia foi tomar um banho e ficou surpresa ao ver água flutuando ao redor da pulseira dada pelo alienígena, deixando-a maravilhada. Enquanto isso, o objeto que se acredita pertencer à nave alienígena encontrada por Artem anteriormente foi apreendido pelos militares e levado ao quartel-general para análise. Após conversar com um dos cientistas, o coronel Lebedel saiu da sala e notou algo estranho acontecendo com a água que eles bebiam. Do outro lado, um pescador se assustou ao descobrir que toda a água do rio havia sumido. Os militares então realizaram uma reunião sobre isso e descobriram que toda a água em sua área parecia ter sido sugada pela nave alienígena. De acordo com suas observações, a nave alienígena precisava de água para se consertar, pois foi constatado que os danos à nave diminuíam em 30% se houvesse água ao seu redor. Então, eles decidiram enviar suprimentos de água para as áreas afetadas que estão sofrendo com a seca. Mais tarde, enquanto Julia falava com o Google, o alienígena acordou de repente e falou com Julia, que estava apontando uma pistola para ele, dizendo para ela não ter medo. Isso surpreendeu Julia, considerando a língua russa falada pelo alienígena. O alienígena então se apresentou como Eon e disse a Julia que ela precisava encontrar um objeto chamado sílica. Então, Julia disse a Eon para trocar de roupa. Depois de se trocar, Eon pareceu muito satisfeito ao encontrar água. Então, Julia expulsou Eon do local, ficando preocupada e foi atrás dele. Mas, infelizmente, Julia chegou tarde demais, pois Eon já havia sido detido por policiais da patrulha por usar roupas estranhas e caminhar em direção a uma área restrita. Ao se mudarem para o quartel-general de Artem, ele e seus amigos haviam conseguido levar o exoesqueleto de Eon. Eles então tentaram cortar o objeto, mas falharam. Artem então limpou os arranhões no exoesqueleto com um pano umedecido em água, e observou-se que o exoesqueleto absorveu a água e os arranhões gradualmente desapareceram. Um dos amigos de Artem então tentou colocar a mão no exoesqueleto. Surpreendentemente, o braço do exoesqueleto também se moveu acompanhando o movimento da mão do amigo de Artem. Mas, de repente, algo parecido com raízes surgiu preso ao seu pulso. Eles entraram em pânico, mas eventualmente conseguiram se libertar do exoesqueleto. Em seguida, Artem pretendia entrar em contato com os militares e reportar a descoberta do exoesqueleto ao coronel Lebedel, mas, infelizmente, o coronel Lebedel não pôde ser contatado, pois estava a caminho de algum lugar.
Após obter o destino do coronel Lebedel, Artem, junto com 2 de seus amigos, foi para o local designado para esperar a chegada do coronel Lebedel. Neste local, foi observada a distribuição de água aos moradores vizinhos, sob forte vigilância de vários policiais. No entanto, um morador furioso pegou uma pedra e a atirou em direção à polícia, e um dos policiais atingidos pela pedra, acreditando que o amigo de Artem foi quem a atirou, o agrediu. Uma confusão entre os moradores e a polícia começou imediatamente. Artem então tentou acalmar o tumulto e, ao tentar resgatar um policial da fúria da multidão, foi confundido com um provocador. Artem foi rapidamente espancado, preso e levado para a delegacia. Enquanto isso, o coronel Lebedel chegou, mas Artem decidiu abandonar sua intenção de relatar sobre o exoesqueleto. Na delegacia, Eon, sob interrogatório, encontra Artem, que também foi levado ao mesmo local. Artem então sorri para Eon, ainda sem saber quem Eon realmente é. Enquanto isso, a polícia que conduz o interrogatório está intrigada porque Eon não tem impressões digitais. Então, Julia chega com a intenção de libertar Eon. Ela também encontra Artem entre os indivíduos presos. Julia então persegue Artem, que está sendo levado para a próxima sala, e promete contatar o pai dela para libertar Artem. No entanto, Artem diz algo que visivelmente irrita Julia. Após Julia escoltar Eon com sucesso para fora da sala de interrogatório, ela o convence a ir ver seu pai, pois acredita que o objeto chamado sílica, que Eon está procurando, está no quartel-general militar. Então, Julia finge estar grávida para conhecer seu pai. Quando o pai dela está distraído, Julia pega o cartão de acesso do pai e entrega para Eon. Eon, após ver as imagens do CFTV e saber a localização da sílica, disfarça-se com roupas à prova de contaminação e o cartão de acesso de Lebedel, enganando os cientistas e fazendo-os pensar que ele é Lebedel, o que o permite tocar no objeto estranho. Então, Eon abre facilmente o objeto, pega a sílica e sai apressadamente da sala. Os cientistas, atônitos, logo percebem que não é o coronel Lebedel e acionam o alarme de emergência. Ao ouvir o alarme, Lebedel chega e leva Julia, junto com Eon, que se juntou a eles repentinamente, em um veículo militar, instruindo o motorista a levá-los para casa. Enquanto isso, Artem finalmente é libertado e resgatado por seus amigos. Eles então retornam ao quartel-general e preparam tudo o que é necessário para iniciar o ataque à nave alienígena. Finalmente, Artem entra em contato com Julia e a convida para se juntar a eles, mas Julia se recusa. Ao chegar na casa de Julia, ela apresenta seu cachorro a Eon, que percebe de imediato que o cachorro de Julia está doente. Então Eon mostra a sílica para o cachorro, e um milagre acontece. O cachorro se cura instantaneamente. Enquanto saboreiam a refeição, eles veem na TV que Eon foi marcado como fugitivo, pois seu rosto foi capturado por câmeras de segurança, e do lado de fora da janela, o comboio militar do pai de Julia está se aproximando da casa. Em seguida, Julia leva Eon à casa do Google. Neste momento, o Google está assistindo a vídeos anti-alienígenas enviados por Artem e seus amigos, o que parece estar influenciando as pessoas a começarem a odiar alienígenas. Então, Julia pega a pistola que antes havia sido confiada ao Google e vai com Eon a um concerto de música, considerando o mais seguro. No show, a chegada deles é notada por um dos amigos de Artem, que então o informa. Então, Eon convida Julia para ver seu planeta, que parece incrivelmente belo. Aqui, Eon menciona que o planeta dele é quase como a Terra, exceto que a morte é muito rara por lá. Ele também relata que sua nave caiu porque foi atingida por um meteoro. Ao entrar na Terra, os humanos atiraram nela, causando ainda mais danos. Finalmente, Eon diz que se algum humano entrar na nave, Saul a detonará. Eon acrescenta que não usará sua tecnologia para atacar humanos, mesmo que esteja em perigo, pois isso faz parte do protocolo. Ele também diz que partirá da Terra assim que a sílica for devolvida à sua nave. Na próxima cena, Julia acompanha Eon até sua nave, mas eles são interceptados por Artem e seus amigos no caminho. Eon então é espancado por Artem até quase perder a consciência, e a sílica pertencente a Eon também é levada pelo amigo de Artem. Julia continua a implorar para Artem parar e defender Eon, o que irrita Artem, levando-o a agredir Julia. Vendo Julia ser atingida por Artem, Eon se levanta e derrota todos os membros de Artem até que estejam incapacitados. Um dos amigos de Artem então saca uma arma e tenta atirar em Eon, mas, infelizmente,
o tiro acerta seu próprio amigo. Ao mesmo tempo, policiais em patrulha chegam, fazendo com que Artem e um de seus amigos fujam, enquanto Eon é preso e levado para o quartel militar. Artem e seu amigo, que conseguiram escapar, então começam a espalhar a notícia falsa de que um dos alienígenas matou o amigo deles, incitando todos que apoiam o movimento anti-alienígena a se reunirem. Após a reunião de todas as comunidades anti-alienígenas, Artem então faz um discurso provocador, fazendo com que a multidão reunida se torne mais anárquica e comece a se mover em conjunto para atacar a nave de Eon. Tumultos eclodem ao longo do caminho entre os militares que guardam a nave de Eon e as pessoas que tentam invadir. Enquanto isso, Artem retorna ao seu quartel-general e tenta usar o exoesqueleto de Eon. Em outro lugar, Julia tenta explicar ao pai que os militares são os culpados por atirar na nave alienígena e também explica que Eon não é humano. Eon então diz a Lebedel que, se algum humano se aproximar de sua nave, Saul a detonará. Julia, que não conseguiu fazer o pai acreditar nela, pega uma pistola e aponta para a cabeça dele, ameaçando se matar caso não a deixem partir. Lebedel não pode fazer nada além de deixá-los ir, usando um veículo militar. Depois que Julia vai embora com Eon, Lebedel prepara uma equipe tática para segui-los. Enquanto isso, a multidão anti-alienígena está se aproximando da nave de Eon. Eles são então interceptados por outros alienígenas, e fica evidente aqui que os alienígenas apenas impedem os invasores, eles não parecem atacar ninguém eles mesmos. Lebedel e sua equipe tática chegaram ao local do tumulto, tentando subjugar as pessoas que estão atacando o alienígena. Enquanto isso, Julia e Eon são repentinamente interceptados por Artem, que agora está usando o exoesqueleto de Eon. Artem tenta parar o carro dirigido por Julia, fazendo com que ele pare bruscamente e deixando Julia inconsciente. Então, Eon sai do carro e luta contra Artem, uma luta muito desigual que acaba deixando Eon gravemente espancado por Artem. Julia, finalmente recuperando a consciência, acelera o carro e atinge Artem, que quase conseguiu matar Eon. Julia então sai do carro e se aproxima de Eon. Enquanto isso, os militares liderados por Lebedel conseguiram subjugar as pessoas que estavam atacando o alienígena. Lebedel então abaixa sua arma como um sinal de que não quer atacar. De volta a Artem, que está preso pelo carro, ele então se força a sair do veículo, fazendo com que o braço do exoesqueleto que ele está usando seja decepado. Artem então sai automaticamente do exoesqueleto e vê que Eon ainda está vivo. Então, Artem pega uma arma para atirar em Eon. Ao ver isso, Eon tenta virar o corpo para proteger Julia, mas infelizmente, é tarde demais. Ao ver isso, Lebedel corre rapidamente para Julia e Eon, que parecem inconscientes. Lebedel então abraça Julia e lamenta a perda de sua filha, percebendo que ela está sem vida. O alienígena então se aproxima de Lebedel, e eles seguem para levar Eon e Julia, permitindo que Lebedel entre na nave deles. Dentro da nave, Eon e Julia são colocados em uma área de descanso. O alienígena então deixa Lebedel parado, observando enquanto o corpo de Julia é coberto por o que parece ser uma corrente de água. É revelado que os dois alienígenas operando os exoesqueletos na verdade não são seres os controlando. De repente, uma voz de dentro da nave afirma ser Saul. Então, Saul explica a Lebedel que eles estão regenerando o corpo de Julia e garante que ela viverá por pelo menos 80 anos na Terra. Aliviado, Lebedel pergunta sobre o estado de Eon. Saul explica que Eon viverá para sempre, mas ele deu sua vida por Julia. Saul não consegue determinar com precisão por que Eon fez isso, pois aconteceu aleatoriamente com uma probabilidade muito baixa, algo que os humanos frequentemente chamam de destino. Lebedel então pergunta sobre a presença de outros alienígenas, questionando por que apenas Eon é visível. Pela explicação de Saul, revela-se que Eon foi sozinho porque a Terra não deve ser visitada por outros devido à sua vida social agressiva, clima rigoroso e 4 milhões de mortes por violência nos últimos 5.000 anos. Adicionalmente, no mesmo período, houve 15.000 conflitos militares devido a disputas por recursos, e a expansão da humanidade se estendeu por mais de 600 anos. Sua raça estava em uma missão de observação a outros planetas em desenvolvimento, e a partir dessa missão, Eon coletou informações e queria provar se os humanos na Terra estavam prontos para conhecer sua raça, com o resultado esperado da missão sendo negativo.
No entanto, ainda existem outros fatores que podem alterar a estimativa inicial, todos dependendo das decisões de Eon, que ainda não podem ser analisadas, incluindo o mal-entendido de Saul sobre o relacionamento de Eon e Julia. Os resultados desta missão ainda serão revisados, e o futuro depende de Eon, porque há aspectos de Eon que Saul não entende. É aqui que Lebedel responde que existem coisas mais importantes do que a eternidade. Em seguida, vemos Julia começando a despertar e se aproximando de Eon, que ainda está inconsciente, e o filme termina com uma cena da nave de Eon começando a se afastar da Terra, espalhando milhões de metros cúbicos de água. E Eon ainda está vivo. Finalmente, Julia, com seu cachorro e a pulseira dada por Eon, é vista radiante. Já se passaram 3 anos desde que os alienígenas chegaram à Terra, despercebidos. O planeta está reforçando suas defesas, com os Estados Unidos, a Rússia e a China liderando o caminho. Um novo satélite está sendo lançado em órbita ao redor da Terra, com o objetivo de monitorar o espaço profundo para que nenhum objeto alienígena se aproxime do planeta despercebido novamente. À medida que o satélite se abre, uma estranha nave alienígena pode ser vista movendo suas partes semelhantes a tentáculos. De repente, uma lançadeira é liberada, segue em direção à Terra e entra na atmosfera. Enquanto isso, em algum lugar no oceano, o ônibus espacial pode ser visto se movendo debaixo d'água como um submarino. 4 meses depois, Yulia é vista correndo com seu cachorro enquanto entram em um condomínio. O cachorro foge e não volta quando ela o chama. Ela diz aos homens que estão com ela para ajudarem a encontrá-lo. Mais tarde, enquanto está sentada na aula de robótica, sua amiga pergunta sobre algumas novidades do laboratório. Ela diz a ele que, se compartilhar qualquer informação, seus guardas terão que atirá-lo no local. Depois da aula, o amigo de Yulia tenta expressar seu amor por ela, mas ela o interrompe, sabendo que ele estará mais seguro se permanecerem amigos. Seus guardas os escoltam até o carro do pai dela. O garoto se gaba de trabalhar na Helon, e eles o deixam lá. Ele entra no prédio, e quando a segurança pede sua identificação, ela mostra que ele é apenas um estagiário. Enquanto isso, Yulia e seu pai ainda estão dirigindo, e ele brinca com ela sobre tirá-la dali à força e contrabandeá-la para outro país. Eles chegam a um laboratório de pesquisa do Ministério da Defesa russo, onde um robô é visto arrombando as portas e destruindo um carro. O pai de Yulia conversa com um cientista no laboratório, perguntando sobre ele. O cientista explica que é algum tipo de biotecnologia. O robô está sendo controlado por um humano que se comunica com ele por meio de um sistema de comunicação. Os comentários gerais são de que é uma coprodução russo-extraterrestre. O cientista então explica que Yulia é a chave para entender como tudo isso funciona. Enquanto isso, em algum lugar da instalação, Yulia está participando de um experimento. O cientista principal a interroga sobre seu encontro com a nave espacial extraterrestre e monitora suas reações, não apenas suas respostas. Quando ele a pergunta sobre a amiga que morreu no confronto, sem querer responder, de repente o namorado é trazido para o laboratório. Ele começa a falar com ela, e ela fica incrivelmente perturbada, dizendo ao cientista para parar a experiência enquanto tenta se libertar das amarras. Enquanto ele continua falando, o cientista o incentiva, e de repente há um aumento gigante de energia. Naquela noite, Yulia está bebendo em um bar. Ela vê Ivan e paga uma bebida para ele, para que ele saiba que ela o está vigiando. Então ele se junta a ela no bar. Ela oferece uma bebida para ele antes que eles saiam, mas um segundo homem aparece, dizendo que eles têm que ir. O homem se apresenta como Alkin e diz que Yulia precisa ir com ele, mesmo que ela não queira. Ivan e Alkin começam a lutar, mas Yulia acerta o soldado na cabeça, nocauteando-o. Ela e Alkin saem do bar e chamam a nave espacial alienígena de Saul. Rastreia onde eles estão e encontra uma carona para eles, direcionando-os para um carro com 2 passageiros. Assume o controle da explicação digital de que os alienígenas voltaram à Terra. De volta ao carro, Alkin diz a Yulia que ela está em perigo porque eles foram longe demais com os experimentos, então eles têm que fugir imediatamente de avião. O carro está em alta velocidade e quase atropela um pedestre, mas para instantaneamente na frente dele, dizendo aos outros passageiros para saírem. Alkin e Yulia continuam andando de carro. Ivan os persegue e atira em um dos pneus. Ele causa um acidente de carro, mas Saul rastreia de cima e consegue salvá-lo. Ivan liga para o general para dizer que os perdeu. Saul leva Alkin e Yulia para um lugar remoto no meio da floresta.
Ela entra com relutância, mas é repentinamente recebida pelo seu cachorro que está ali. Yulia diz a Alkin que pensou que ele estivesse morto. Parece que ele era o alienígena que ela ajudou no encontro anterior. Ele diz que da última vez, tudo deu errado. Eles entram na casa e conversam sobre como ele tem vivido na Terra. Em algum lugar, Alkin diz a ela que ele deveria ter partido após o primeiro encontro, mas ele violou o protocolo e ficou em Saul, perto da Terra. Eles se beijam e fazem amor enquanto Saul é visto mudando de forma. Vira Raw. Na manhã seguinte, Yulia liga para o pai dela e conta que está com Alkin. Ela diz a ele que precisa ir embora porque não pertence mais à Terra e pede para ele não contar a ninguém. Apesar disso, o general ordena que seus homens rastreiem o sinal dela. Yulia volta para dentro de casa, onde Alkin a espera com o café da manhã. Enquanto isso, uma unidade tática cercou a casa onde Alkin e Yulia estão e está pronta para invadi-la. O general Leel ordena que recuem, mas Ro intercepta a ligação e muda a ordem do general para atirar para matar. A unidade entra na casa. Alkin luta contra alguns soldados, então, os dois fogem. A nave dele está ativada e esperando por eles no rio. Alkin pula para dentro, mas a unidade o segue e atira em Yulia enquanto ela está entrando na nave. Alkin voa para longe. De repente, chega uma ordem para lançar um míssil contra eles, mas Alkin elimina o míssil no ar. O navio ainda está danificado, e cai do céu direto para o rio. Alkin tenta falar com Saul, mas Ro avisa que Yulia precisa de ajuda. Ro entra em modo de combate e atira na nave. De volta à instalação, Arton engana seu guarda e consegue entrar no robô, roubá-lo e fugir nele. Ele chega a uma ponte sobre o rio e ouve que há uma unidade atrás do navio, pronta para batê-los. O navio desliza pela água, mas é alvejado por 2 helicópteros. Ele salta da água e cai no ar, com água o seguindo. Eventualmente, ela se espatifa no chão. Os helicópteros estão em posição, aguardando a ordem para atacar Daró, quando Arton e a armadura robótica saltam em um deles e o destroem por completo. No chão, o general chega à nave e vai procurar por Yulia, mas ela e Alkin já escaparam. Ele a carrega até uma ambulância quando encontram Arton, que percebe que ela está ferida e diz a eles que vai chamar um médico para ela. Ameaçando a cidade, eles revelam que os alienígenas são os responsáveis por isso. Ele pede retaliação, ao que o vice-primeiro-ministro responde que precisa de evidências para poder confirmar tal ação. O general Leel solicita que protocolos especiais sejam implementados provisoriamente, afirmando que apenas tecnologia analógica deve ser usada para toda a comunicação deles. O vice-primeiro-ministro concorda, e os preparativos para a mudança começam. Simultaneamente, Alkin, Yulia e Arton chegam a uma loja para comprar água para ela. Alkin entra para comprar, encontra o tipo certo de água e vai ao caixa. Os telefones de todas as pessoas começam a tocar. Todo mundo na loja está falando sobre Yulia e um possível ataque terrorista. Todas as pessoas começam a receber a mesma mensagem sobre ela, que precisam encontrá-la e eliminá-la. Enquanto Alkin volta para o carro, uma mulher no carro ao lado reconhece Yulia. A mídia digital é inundada por Ro com as mesmas informações sobre Yulia, transformando-a em inimiga pública número 1. Um policial visita o Google para perguntar sobre Yulia. A avó dele manda o policial embora, e, quando fecham a porta, pergunta onde ele escondeu os amigos. Eles estavam no armário. No momento seguinte, Arton e Alkin submergem Yulia na água. Alkin diz a ele que ela não é mais humana. Ele diz que a dor está mudando ela, tornando-a extremamente, se não perigosamente, poderosa. Ro calculou que a morte dela pode salvar todos os outros do poder dela, e é por isso que quer destruí-la. Mais tarde, Google e Arton embebedam Alkin de propósito e decidem levá-lo ao Ministério da Defesa. Arton não dá escolha ao Google sobre o assunto. Assim que chegam, são recebidos pelo pai de Yulia, pronto para matá-los. O Google pifa e revela onde está a filha dele. Ele confronta Alkin e pede para que ele lhe diga as coordenadas de Ro, que são conhecidas apenas por ele. O general diz a Ivan para pegar Yulia, mas trazê-la diretamente para ele, sem informar mais ninguém. O observatório localiza Ro, então o general contata o vice-primeiro-ministro sobre o próximo passo. Eles decidem confrontá-lo violentamente, mas precisam destruir um satélite primeiro para que ele não os alcance e crie outros problemas. Os militares enviam o Google para Helum para derrubar o satélite deles. Assim que o satélite cair,
Eles terão apenas alguns segundos antes que ele reinicie. Eles vão destruir o Ro com uma arma super secreta que o vice-primeiro-ministro finge que eles nem sequer têm, mesmo que eles têm. O general o convence de que eles não têm outra escolha. Enquanto isso, Yulia acorda na banheira. As feridas dela sumiram. Ela está se preparando para sair do apartamento da avó do Google quando Ivan aparece na porta. Ele está levando ela de carro para algum lugar. Eles esperam o míssil destruir o Ro e se alegram quando acontece. Mas o general não está convencido. Ele quer um relatório completo e uma confirmação visual para ter certeza de que a nave espacial alienígena foi destruída. Ivan está a levando de carro pela multidão. Ele ainda não acredita nela, mas eventualmente a leva ao ministério, até o pai dela e os outros. Ivan está desapontado com o general e pede demissão na hora. Alkin usa um telefone para se comunicar com Ro. Diz a ele que está pronto para a retribuição, pois não acredita que os humanos sejam dignos de nada. Ro diz a Alkin que ele pode voar de volta, mas ele recusa, ainda acreditando na humanidade. A poderosa nave espacial inicia um processo de destruição no planeta, visível de todos os lugares, incluindo a torre do Ministério da Defesa. Ro está furioso com os humanos por tentarem usar sua tecnologia para criar armas como Yulia. Cria uma enorme cúpula de água ao redor da área dos edifícios da mesquita. O general diz a Alkin para pegar Yulia e levá-la para o helicóptero no telhado. Ele permanece na cúpula. Alkin volta para o general e pede sua nave, percebendo que é uma viagem só de ida atrás dela com uma arma. Arton tenta protegê-la, mas acaba levando um tiro no lugar dela. A água começa a se aproximar deles, mas Ivan perdeu a coragem. A água os domina. Alkin está se aproximando cada vez mais de Ro, eventualmente acelerando a nave em direção a ele debaixo d'água. A pulseira de Yulia ativa e lança jatos d'água em direção a Ro enquanto Alkin se aproxima também. Yulia tira Ro da água, e helicópteros militares começam a atirar nele assim que o avistam. Yulia continua adiando a partida do navio, e os militares lançam um míssil nele, destruindo-o. De repente, a água começa a baixar e as pessoas começam a subir para respirar. O general também ainda está vivo. O navio de Hawkins é empurrado para trás na água restante enquanto Ro está morrendo. Ele aparece no telhado ao lado de Yulia. A ameaça alienígena foi destruída, e o dia salvo mais uma vez. Nos momentos finais, o general comparece a um funeral falso para sua filha e, mais tarde, um helicóptero sobrevoa Cameca. Uma pessoa sai do avião e vai embora com o cachorro. É o general rastreando um local específico, e quando ele chega lá, ele encontra Yulia e Alkin. Eles se abraçam e se perguntam para onde ir em seguida. Yulia toca na água, e uma nave espacial surge de baixo.